Vamos falar um pouquinho sobre as eleições municipais. Elas acontecem em 2024 e aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tenta reeleição, e Guilherme Boulos, do PSOL, ambos já estão no clima da disputa. A tendência é que se repita um cenário de polarização entre a direita e a esquerda, e é sobre isso que nós vamos conversar agora com o presidente do Diretório Municipal do PSDB, Fernando Alfredo. Fernando, muito bom dia ao senhor. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia a todos. Fernando, como que você enxerga essa atuação, esse cenário para 2024 aqui em São Paulo? É um cenário muito polarizado ainda? Olha, as eleições ainda estão muito distantes, né? Os partidos agora que começam a se organizar, a maioria dos partidos estão em processos convencionais, mas é natural que um pouco dessa polarização que aconteceu na eleição anterior se reverbere aqui em São Paulo, até porque pelo que São Paulo representa a nível nacional, né? O prefeito Ricardo Nunes tem a cada dia mais se mostrado competente para essa disputa, né? Enfim, o outro lado, à esquerda, apresenta um candidato que nós já conhecemos a sua índole, conhecemos a sua capacidade de não fazer nada e sim invadir aquilo que é privado. Então, é óbvio que vai ser uma eleição polarizada, mas eu não tenho dúvida de que o prefeito Ricardo Nunes vai despontar na frente assim que ele começar a apresentar todo o trabalho que ele vem fazendo aqui à frente da Prefeitura de São Paulo. Fernando, bom dia para você. Bom, o PSDB, portanto, fica ao lado do prefeito Ricardo Nunes nessa disputa. E qual é a estratégia que vocês vislumbram? Porque essa polarização, essa eleição vai extrapolar uma polarização municipal. Ela vai trazer contornos de uma disputa nacional, não tinha como ser diferente. Qual será a estratégia de vocês para essa eleição, que a gente não pode se enganar, ela já começou, né? Então, primeiro que o PSDB, nós estamos em processos convencionais, né? O partido passa agora por uma renovação dos seus quadros de direção, né? Essa questão da polarização nacional, eu acho que ela ainda é cedo para ser discutida, porque nós temos um cenário que o presidente Lula tenha elevado o país para outros níveis, coisa que o Bolsonaro não fez. Assim como o Bolsonaro tem que se explicar para a justiça tudo que ele fez enquanto era presidente da República, então, e a cidade de São Paulo tem que mostrar para o seu eleitor e para a sua população aquilo que é importante para ela, aquilo que é importante para nós aqui da cidade de São Paulo. Então, eu ainda acredito que é muito cedo para começar essa polarização, porque o prefeito Ricardo Nunes tem que governar e o deputado Guilherme Boulos tem que trabalhar em Brasília, que é o que nós não temos visto, né? Então, eu acho que antecipar esse processo eleitoral agora ainda é muito cedo, até porque os partidos começam a definir as suas candidaturas no ano que vem. O próprio PSDB aqui tem um direcionamento hoje de se encaminhar com o prefeito Ricardo Nunes, que foi o vice do prefeito Bruno Covas, e vai lembrar que o Ricardo Nunes foi uma escolha pessoal do prefeito Bruno Covas, então é natural que ele hoje seja o nosso ponta de lança dessa disputa, e o PSDB nesse processo, junto com a maior bancada da Câmara Municipal, que é a bancada de vereadores do PSDB, vamos ajudar o Ricardo a construir esse leque de alianças e vamos junto com ele pleitear, sim, a vice-prefeitura, que eu acho que o PSDB tem tamanho e tem histórico para pleitear isso junto a esse leque de alianças. Nosso comentarista Nelson Kobayashi também participa da entrevista. Kobayashi, sua pergunta? Olá, Fernando. Bom dia, um prazer falar com o senhor. Fernando, eu quero entender a conduta do PSDB, do Diretório Municipal do PSDB, diante de um movimento que vem acontecendo no PSDB a nível nacional e estadual. A nível nacional, nessa quinta-feira, a gente teve um movimento do PSDB de resgatar suas origens, voltou até com o logotipo do Tucano, está novamente colocando o Aécio Neves como uma liderança e com um discurso, nem Lula, nem Bolsonaro, eles querem ser uma alternativa. No nível estadual, o Diretório Estadual queria uma candidatura própria para a Prefeitura de São Paulo. E, aparentemente, na contramão, o PSDB do município quer aderir a essa chamada polarização entre Boulos e Ricardo Nunes, apesar de Ricardo Nunes não ser necessariamente de um dos polos, ele é mais do centro. Há alguma contradição entre o Diretório Municipal do PSDB com o PSDB nacional e o PSDB estadual? Na verdade, Nelson, a própria palavra partido político já diz parte. Nós somos parte de um todo, né? O Diretório Nacional fez esse evento na quinta-feira, a qual estava lá, a qual o nosso presidente nacional, Eduardo Leite, colocou as novas diretrizes, né, no processo que ele fez de discussão com o partido, mas vale lembrar que, primeiro, que essa questão do logo nacional do partido, que voltou a adotar o Tucano, aqui na cidade de São Paulo nós nunca deixamos de usar o logo do Tucano. Se você pegar desde a nossa convenção, mesmo com a orientação anterior que tinha sido dada pelo Diretório Nacional, São Paulo não abandonou as tradições de usar o Tucano tradicional.
até porque para qualquer mudança de logo no partido é necessário ser feito um congresso e uma discussão ampla com toda a militância. Então, como não houve esse congresso de mudança, o PSDB da cidade de São Paulo segue usando o tucano tradicional, com as letras em caixa alta, enfim. Como eu disse, eu estive em Brasília, achei muito produtivo o material que foi apresentado pelo presidente Eduardo Leite, e quando ele coloca essa questão de nenhum lado nem outro, e sim buscar um centro democrático, também a gente precisa entender que a política prevê alternância. O PSDB é o partido que por mais tempo governou aqui o governo do Estado, foram 28 anos de muitos bons serviços prestados, e a gente precisa entender que em algum momento essa alternância ia chegar. E felizmente chegou com o Tarcísio. E hoje, quem analisa politicamente é muito mais um cara de centro do que um cara bolsonarista, até pelas ações que ele tem feito em relação ao governo do Estado. Essa polarização dos extremos, ela só mostrou para dizer o seguinte para o país: olha, nem um lado nem um outro deu certo, nós precisamos apresentar uma alternativa. E o PSDB vai sim se preparar para 2026 para apresentar uma alternativa para o Brasil. Nós temos vários quadros, né? 3 ex-governadores, o próprio Rodrigo Garcia, que foi o tucano que eleitoralmente mais teve votos na eleição de 2022. Então, todos esses players vão discutir o que será melhor para o partido em 2026, né? Mas precisa lembrar que passamos por 2024, e essa nossa aliança aqui hoje, quase consolidada com o MDB, só mostra que o nosso caminho sim é trabalhar a alternância e ver o que é melhor para a cidade. Nesse momento, o PSDB da cidade de São Paulo não tem nenhum nome competitivo para apresentar para as eleições. Embora nós tenhamos 8 vereadores na Câmara Municipal, é a maior bancada, qualquer um dos 8 poderia se credenciar, como o nosso próprio presidente Marco Vignoli se colocou à disposição, como eu mesmo me coloquei à disposição, mas quando a gente começa a ver as métricas de competitividade para eleição, nós percebemos que nenhum de nós temos tamanho ainda, eleitoralmente, para disputar essa eleição. E lembrando que nós temos um compromisso com o prefeito Ricardo Nunes, que foi firmado pelo partido, chancelado pelo nosso presidente estadual Marco Vignoli e pelo presidente da Federação Bruno Araújo. Então, e eu aprendi com o Mário Covas que na política, compromisso e acordo político se cumpre. E é isso que o PSDB da cidade de São Paulo vai trabalhar afinco para cumprir esse compromisso com o nosso prefeito. Agora, Fernando, mesmo em meio a essa fala sua em relação ao PSDB ter esse papel mais neutro agora, sendo essa alternativa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente nós transmitimos aqui, nós falamos sobre um almoço, um encontro do ex-presidente com o Ricardo Nunes. Você acredita que o ex-presidente dará esse apoio? Olha, volto a falar, eu tenho 41 anos, faço política desde os 13 anos, e eu aprendi algumas coisas com o Mário Covas, com o Franco Montoro, com o José Serra, com o próprio Geraldo Alckmin, que assim, apoio em eleição a gente não rejeita, a gente não descarta apoio. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser apoiar o Ricardo Nunes, é óbvio que o Ricardo vai apoiar, assim como todas as correntes hoje na cidade, inclusive correntes do PT, têm sinalizado apoio ao Ricardo Nunes, porque por compreender e entender que é melhor a continuidade desse projeto que tem dado certo desde 2016, quando o João Dória ganha a eleição, né? Passa a prefeitura para o Bruno Covas é reeleito, o Ricardo assume a reeleição e hoje o Ricardo vai ser reeleito. Porque essa corrente de centro, uma corrente progressista do que é o melhor para a cidade, que não defende nenhum desses dois extremos, é o que é melhor para a cidade. Fernando, o PSDB, você citou alguns desses nomes agora há pouco, tem historicamente lideranças muito fortes, figuras com uma representatividade junto à população sem igual. O governador Mário Covas, talvez a figura mais recente seja o Bruno, que infelizmente faleceu e que trazia essa perspectiva de renovação, ainda que não fosse tão jovem, mas trazia essa perspectiva de renovação por ser de uma outra geração. Hoje, quem é essa figura? Porque a gente sabe que, embora o Brasil tenha dezenas de partidos, e essa é frequentemente uma discussão importante aqui, partidos políticos, o brasileiro ainda se apega, na hora de depositar o voto na urna, em figuras. Ele vota no rosto que está ali falando com ele. Quem é essa figura e essa liderança que o PSDB está construindo? Você fala em 2026, né? Você citou também o Vignoli e etc., mas quem é essa figura com essa conexão, sendo um partido com uma força muito grande aqui no estado e no município? Quem é? Olha, primeiro que a política, ela vive uma eterna metamorfose, né? Como já dizia
o nosso sempre Magalhães Pinto, política é como nuvem, né? Você olha agora para o céu está de uma forma, daqui a pouco o céu está de outra. Primeiro que eu defendo, e essa é da minha formação, eu não acredito em nomes, eu acredito em programas, acredito em projetos. Sempre que a política trabalhou por nomes, a coisa em tese não deu certo. O Mário Covas, quando ganhou a eleição em 94, o partido tinha um programa para o estado de São Paulo. O Fernando Henrique, quando ganhou a eleição em 94, o PSDB tinha um programa para o país. Então, sempre que você apostou em programas, a política venceu. Quando se apostou em nomes, a política fracassou. E nós temos vários exemplos disso. Está aí a Dilma, está aí o Bolsonaro. Então, assim, a política não pode ser tratada única e exclusivamente por nomes. Ela tem que ser tratada por programas e projetos. É nisso que eu acredito, é nisso que o PSDB da cidade de São Paulo caminha, para que a gente construa programas e projetos capazes de apresentar alternativas sustentáveis para o país. Toda vez que o país pensou em nomes, questões pessoais, está aí o Bolsonaro. É o que aconteceu com o país. Eu sempre fui crítico ao Bolsonaro por isso. A gente não pode mais tratar a política como instrumento unipessoal. A questão tem que ser coletiva, tem que ter programa. Aqui no segundo turno, o PSDB caminhou aqui no estado de São Paulo com o Tarcísio e a nível nacional, como nós somos liberados, eu mesmo votei no presidente Lula. Não é porque eu acreditava que o Lula era melhor que o Bolsonaro, mas por tudo aquilo que o Bolsonaro pregou durante o mandato dele, eu, Fernando, não vivi na ditadura, mas eu prefiro enfrentar a corrupção, porque nós temos mecanismos de enfrentar uma corrupção como o PT já implementou no país, do que enfrentar uma ditadura. Então é isso que a gente tem que implementar e mostrar para a população. As pessoas têm que começar a se apegar a programas, né? Para mim, os dois lados. O que nos dá um afago hoje no governo federal é a relação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que traz um pouco para o centro, né, essa neutralidade de gestão do país. Porque a gente sabe que o PT tem um lado obscuro, um lado mais xiita, tá certo? Assim como o bolsonarista. E hoje quem traz esse equilíbrio para o Brasil é um ex-tucano, Geraldo Alckmin, que as ações que ele tem feito em relação à vice-presidência da República mostram que o governo tem sim como se dar bem quando a gente trabalha através de programa, através de projetos. E assim que o Geraldo foi reeleito governador aqui. Vocês vão lembrar que após a morte do Covas, o Geraldo se apresentou como candidato, e era natural em 2002, com um programa para o governo do estado. Então o PSDB ele sempre teve tradição de apresentar programa. Assim como o Dória foi eleito prefeito em 2006, o Serra em 2004, foram através de programas. Vocês vão lembrar que em 2016 todo mundo falava, o João Dória é o cara da mídia que quer vir para a política. Não, ele tinha um programa para a cidade de São Paulo, que contrapunha aquilo que o Haddad vinha fazendo. E o PSDB mais uma vez chegou à prefeitura municipal. E é isso que nesse momento o PSDB briga. E luta. Ah, mas você pode falar, Fernando, o PSDB não tem um nome. Realmente, nós não temos um nome. O PSDB tem vários nomes, tem uma bancada de vereadores, tem uma bancada de deputados estaduais, bancada de deputado federal. Mas nesse momento existe um compromisso e um acordo que foi firmado pelo Bruno. E todos nós que éramos ligados ao Bruno temos um compromisso em fazer essa questão se cumprir. E o Ricardo Nunes tem se mostrado, a cada dia que passa, um gestor de excelência, capaz de dialogar com o governo federal, que é um lado, dialogando aqui com o governador Tarcísio, que é outro. Bom, nós conversamos com Fernando Alfredo, presidente do Diretório Municipal do PSDB, sobre as eleições municipais 2024, está logo ali, inclusive. Muito obrigada pela participação aqui, Fernando. Muito obrigado a todos e um bom domingo. Bom domingo.